Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pelo encontro em nossa live aqui semanal, matutina, como quiser chamar. Esse encontro acontece aqui de vez em quando, apesar de tudo, estamos aí no desemprego ainda, precisando de emprego, quem puder fazer uma doação, depois me pede o Pix aqui que eu te passo o Pix, né? Lembrando que estamos há 3 dias do Dia da Pátria, temos aí uns movimentos lamentando a intervenção do STF na política, coisa que o STF sempre fez para garantir a reserva moral no país. Sendo que ontem prenderam 2 bolsonaristas, ou bolsominion, como quiser chamar, não é isso? Eu não vou citar o nome deles, até para evitar dor de cabeça e aborrecimento, né? Também lembrando a todos que a CNBB, através do seu presidente, o Dom Valmor, bispo lá de Belo Horizonte, fez um apelo, né? Um apelo claro e bem direto para que possamos superar essa política, essa democracia que fala em exclusão. Essa democracia, alguns falam da Constituição Federal, mas fala em excluir, aonde a fila do osso cresce e a fila do desemprego também. Essa talvez seja a única coisa que eles vão gritar no 7 de setembro, né? Por mais osso e por mais desemprego. E lembrando que Dom Valmor nos coloca na sua fala, está lá no meu blog, denonato.blogspot, eu não posso colocar aqui na descrição do vídeo, um novo pacto pela vida e pelo Brasil. O grito dos excluídos sinaliza direções importantes e pede novas respostas. É uma das frases de Dom Valmor na sua fala, que já está sendo colocada. Inclusive ele faz aí a defesa do SUS. Alguém vai dizer assim, poxa, mas tem que entender que o SUS não funciona. Ele não funciona porque existe muito desvio, como diz outro, muito uso errado da verba pública. E lembrando ainda que Dom Valmor nos coloca que é importante lembrar que a independência celebrada no dia 7 de setembro é uma conquista que deve ser fortalecida. Alguém fala de uma nova independência, eu já até vi cartaz aí, Independence Day. Eu nunca vi isso, mas tudo bem, vamos nós. Mas também, né, em comunhão com Dom Valmor, temos aí nosso bispo referencial para o laicato no estado do Rio de Janeiro, da qual eu sou parte, né, do estado de Janeiro, eu moro no estado de Janeiro, Dom Roberto Ferreira Paz, bispo lá da Diocese de Campos, e também referencial para o laicato. Nós somos do Conselho Nacional do Laicato. Ele coloca sempre que é importante celebrar o Dia da Pátria, né? É importante celebrar com consciência e o valor verdadeiro do patriotismo. Não dá para ser patriota você sabendo do desemprego, você sabendo que a fila do osso só aumenta, você sabendo que aqui no Rio de Janeiro a Supervia tortura e maltrata os moradores da Baixada Fluminense. Alguém fala que a tortura acabou, mas está aí no transporte público. Por isso, é questão celebrar a pátria como um direito à esperança. Ou seja, Dom Roberto Ferreira Paz traz essa notícia para a gente. Lembrando ainda aí da política no geral, antes de entrar no Evangelho, nós temos aí mais uma citação do atual presidente da República, quando diz que a ex-esposa Ana Cristina, Maria Cristina, não lembro o nome agora, estava coordenando o movimento de rachadinha. Bem, para mim isso é corrupção, mas para uns e outros isso é apenas, dar sentido ao dinheiro recebido pelo funcionário. E interessante que Dom Roberto colocou para a gente aqui no final da sua carta, ele fala assim, do seu artigo, né? Ele fala assim, acreditamos que ser patriota é amar incondicionalmente a todos, ou seja, colocar-se como instrumento e diálogo e serviço do bem comum. Isso que esperamos do presidente e também daqueles que exercem cargo de liderança em nossas igrejas, nossas comunidades, coordenadores de pastorais e movimentos, pais e mães de família, que tenhamos essa consciência que devemos amar de forma íntegra, de forma integral, de forma geral a todos. Bom, vamos parar por aqui. O Evangelho de hoje, sábado, vai chegar logo depois desse intervalo de 30 segundos, de 10 segundos para você. O Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 1 ao 5. Recordando que estamos vivendo essa semana do tempo comum e também lembrando a todos e a todas aí que temos aí para outra semana, dia 18, o colegiado do Conselho Nacional do Laicato. Quem quiser participar, basta acessar aí na descrição do vídeo o link para a inscrição até o dia 17 de setembro.
Recordo a todos e a todas que na sexta-feira, ontem, nós lemos o Evangelho no seu capítulo 5, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 39, e estamos lendo numa sequência este Evangelho, né? Jesus, naquele dia, ele está sendo questionado pelos fariseus, saduceus, pelos donos da lei, escribas, né, conhecedores da lei, sobre o jejum. E interessante é que Jesus, ele deixa bem claro que o jejum ele não pode ser algo assim, feito da maneira vão-se embora. E ele ainda coloca no Evangelho de ontem, em Lucas capítulo 6, no capítulo 5, versículo 30 a 39, ele falando que é importante ter práticas novas, com atitudes novas. Geralmente a gente sempre se coloca e se faz, né, presente nesse meio termo, sempre colocando motivos para poder justificar nossas ações. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1 ao 5, Jesus, ele está no dia de sábado, e hoje, por incrível que pareça, é sábado, dia 4 de setembro, Jesus traz para nós uma leitura da lei para a vida. Padre Justino Muduara de Xauala, ele diz, né, que se uma lei não serve para a vida, essa lei é uma lei inútil. Se a lei não é para proteger o menos favorecido, já disse também o presidente da CNBB, Dom Valmor, é uma lei inútil. Também, se essa lei é uma lei que apenas existe para dizer que está no papel, também é uma lei inútil. Bem Brasil, né? Bem Brasil. Interessante que também, aqui nesse Evangelho, a CNBB propõe isso, e nós temos essa análise, que alguns estão preocupados em olhar a vida do outro. O Evangelho de Jesus fala para orar e vigiar. Muitas vezes, nós só vigiamos a vida dos outros, para ser mais exato, e não oramos. O interessante mais ainda é que esse Evangelho traz para nós Jesus justificando a sua ação. Parece até aqueles bolsominhos que tenta, de alguma forma, justificar a sua ação perguntando e o PT. Jesus não perguntou e o PT, ele traz para a comunidade apostólica uma leitura bem prática, né? Ele entrou na casa de Deus, quando Davi entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição. Ou seja, isso não era permitido. Mas ele era o rei, fazer o quê, né? O rei pode tudo. É mais ou menos, a gente quando olha aí, uma história que eu sempre conto, de um amigo nosso que estávamos no encontro e estava eu mais 2 amigos fazendo bagunça, né? E de repente chegou um amigo para chamar a atenção, mas nós ficamos quietos. Chegou o diretor, o nosso responsável, e chamou a atenção desse amigo que estava conversando, dando bronca na gente, dizendo que estava fazendo bagunça. Depois estava eu, mais o bispo diocesano na época e o padre Arnaldo, eu posso falar, depois me processa não, pelo amor de Deus, né? E nós estávamos conversando lá atrás, nessa sala, aí esse nosso amigo chamou e falou assim: tá lá atrás na conversa, 3 pessoas, você conhece? Ele olhou assim: não, isso não posso chamar atenção não. Às vezes nós tomamos atitudes de querer repreender o pequeno, o excluído, aqueles que estão lascados, e deixamos os poderosos fazendo o que quer. O interessante mais ainda é que este Evangelho traz para nós uma leitura bem prática daquilo que nós devemos fazer. O Evangelho de hoje nos questiona e nos coloca numa situação que é muito fácil você ir lá na casa do pequeno e dar-lhe o sermão, dar-lhe bronca, dizer que como tem que ser, como tem que fazer. É muito difícil você dizer para os poderosos do seu tempo aquilo que está errado. O Evangelho de hoje mostra os erros que nós cometemos observando as pequenas leis e nos demonstra claramente a falta da observância da grande lei do amor. Nosso comportamento de cristãos, muitas das vezes, é dúbio, ou melhor, é falso, para ser mais exato. É um comportamento apenas de preocupar-se em cumprir preceitos e esquecemos de vivê-lo. Podemos fazer com que Deus torne um grande opressor para a humanidade quando nós ficamos preocupados se isso está na Bíblia, ou se isso está no catecismo, ou se está no direito canônico, ou tampouco se o padre, o pastor ou o diretor mandou. O Pai amoroso que Deus quer ser, o Pai amoroso que Deus quer estar com a gente, esse Pai amoroso que muitos negam o direito dos pequenos. O Evangelho de hoje ainda
nos coloca na parede e nos pergunta até que ponto nós, eu e você, estamos de fato vivendo o tal cristianismo anunciado por Jesus. O evangelho de hoje ainda nos coloca numa situação de dúvida. Lembrando ainda que no domingo nós lemos sobre a lei e sabemos que são 613 leis, preceitos, e além dos 10 mandamentos dados por Moisés. Lucas, hoje, traz para nós algumas polêmicas que Jesus coloca sobre o dia de sábado. Os fariseus e saduceus daquele tempo viviam preocupados em viver o dia de sábado e esqueciam de viver o cotidiano no amor de Deus. Das 613 leis, nós lemos, domingo citamos isso, domingo passado, alguns fiéis eram incapazes de executá-la porque havia situações especiais. Nesse país, onde temos aí a miséria aumentando, 19 milhões de pessoas passando fome, num país onde temos 15 milhões de desempregados, num país onde a miséria cada vez mais bate à porta, nós estamos aqui nos perguntando quais são as leis que geram vida. E aí está aí, dia 7 de setembro, a preocupação em punir, em fechar, em questionar, em criticar o STF. Quando, na verdade, eu acho que esse povo que vai para a rua dia 7 de setembro devia gritar contra a fila do osso que aumenta, contra o aumento do combustível, contra o aumento da conta de luz, que vai ser mais 50%, bandeira vermelha 2. Mas uma razão para, nesse caso, nós como cristãos, pensarmos o modelo de Jesus que defende a liberdade, o respeito. Não nos prendermos a um poder que nos humilha e nos exclui. A lei de hoje, que nós falamos tanto, a tal Constituição da República Brasileira, como alguns dizem, CF, é uma lei que serve para papel. O artigo 5º, quando coloca que o trabalhador tem direito à dignidade, ele está o tempo todo sendo colocado em segundo plano. Talvez se as pessoas fossem para a rua gritar pelo direito do trabalhador, se as pessoas forem para a rua para dizer que não quer pagar R$7 na gasolina, talvez eu tivesse até nosso apoio. Ameaçar, dizer que fulano é um vilão, cicano é o vilão, é uma prática humana que nós, homens e mulheres desse tempo, temos em nós. Também foi assim naquele tempo. A afirmação clara de Jesus no Evangelho de hoje, o Filho do Homem é Senhor do Sábado, no versículo 5, por um lado Jesus se compara a Davi, dizendo que é Davi quando ele diz, e Davi entrou lá e fez o que fez e vocês não falaram nada? Mas o Davi era rei. Afirmar uma superioridade é algo que muitos afirmam para justificar suas atitudes. Alguns olham para o Evangelho de hoje e não percebem claramente como nós, às vezes, estamos exercendo o cargo de fariseu em nossas comunidades. Muitas das vezes nós estamos exercendo o cargo de saduceus, conhecedores da lei, mas impraticantes dela. Cristo, desde o princípio, é o Senhor da criação, o Senhor da história. Senhor da história que nos convida para também nós tomarmos em nossas mãos, nessa véspera de 7 de setembro, a nossa história e caminhar com ela. O Senhor da história nos ama e nos quer bem. Por isso o Evangelho de hoje está bem consciente com a realidade da lei nesses dias. Se o Senhor do sábado vai ser igual a Deus, porque foi Deus que criou o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Paulo fala bem claro que o mistério do amor e que Deus nos revela é uma lei maior do que uma lei humana, criada por uns e outros para poder excluir, para poder afastar. O apóstolo hoje nos convida a meditar sobre a nossa realidade. A lei que Jesus vem combater é uma lei que permite a morte. Nesse tempo em que estamos aí com mais de 580 mil mortos pela Covid-19, devido aos entraves da lei, que uns e outros duvidaram sobre a ciência. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nos ajude a superar a ambição de cumprir uma lei para benefício próprio, nos superar a esse preconceito que uns e outros têm, porque eles é muito santo ou muito perfeito. O Evangelho de hoje nos coloca na parede, se de fato nós vivemos a lei por mero preceito ou se nós vivemos a lei porque nós de fato queremos alcançar e junto com nossos amigos e irmãos chegarmos à salvação plena.
Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade. Lembrando a todos que estamos numa pandemia, ainda estamos desempregados. Eu coloquei semana passada, sábado passado, que nós estamos aqui, precisar de alguma coisa, de serviço na área de comunicação, fotografia, etc. e tal, estamos à disposição. Nós estamos aqui para trabalhar, para produzir. Infelizmente, a gente tenta explicar isso para todos. A gente escuta muita palavra dura, muita crítica dura sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas nos tomam como idiotas, como tolos. Mas agradecendo a você que me ouviu até aqui, pedindo o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Pedindo a você, lembrando que se você comenta, o vídeo fica mais visto pelo YouTube. Se você dá um like, ele fica mais visto. Então faça esse favor para nós. Não custa nada, aperta o dedo no like aí. Pum, dá um dedinho no like aí. Faz um comentário, amém. Já é um comentário. Ou não diz aleluia. Vai dar tudo certo. Obrigado a você pela presença. Agradecendo ao médico, à enfermeira, agente de saúde. E lembrando a todos, dia 7 de setembro é dia da pátria. Não é dia de uns e outros que querem fazer da pátria uma outra coisa que não é mãe, para poder ir para a rua gritar contra esse ou aquele poder. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença. E que Deus nos ajude a caminhar e celebrar a independência de verdade. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.